Olá, galerinha do nosso canal Pod. Estamos aqui em mais um episódio. Eu sou a Andressa, aluna do 7º período do curso de nutrição e aluna do Centro Universitário São Lucas. Mais uma vez, estamos com o nosso professor Rafael Ademir, sociólogo, mestre em educação e doutor em desenvolvimento regional e meio ambiente, atua nas áreas de teoria do desenvolvimento, Estado e povos indígenas, formação docente e divulgação científica. O professor fica até sem ar quando eu falo, né? E olha que é só uma fração do currículo dele, gente. Tudo bem, professor? Muito bem, estou muito bem de estar aqui. É um prazer estar aqui com você, com esse curso que eu gosto tanto, vários debates, né, com você, sua turma. E estamos aí para debater um tema que eu também tenho muito interesse, trabalho com ele há alguns anos já. Esse é o teminha favorito, né, professor? Meu tema, na verdade, assim, é o meu tema favorito que eu gostaria que não existisse. Debater fome, violência, né? Uhum. Mas a gente debate com a intenção de que no futuro eles não existam mais. Certo. Que as pessoas não passem fome, que não tenhamos violência nessa medida, né? Se Deus quiser. Professor, um dos grandes assuntos, principalmente para o meio nutricional, é a questão da fome e da insegurança alimentar no mundo, né? E a gente sabe que isso acontece de forma singular em cada região, país, povos. Vamos falar dos povos indígenas, professor? Como nós conversamos, né, eu gostaria de falar de dois tópicos, né? O primeiro tópico é a questão dessa fome, insegurança, segurança alimentar antes do contato. Certo. Né? Antes do contato. Primeiro, definir o que é contato, né? Você tem ali uma população indígena que ela vai estabelecer diálogo com outras populações, como qualquer outra cultura, outro povo, grupo, né? E esse contato, ele tem algumas formas, né? Então, você tem isolamento, contato intermitente e um contato mais prolongado, né? Então, o isolamento é quando não há contato, né? O intermitente é quando há de forma esporádica e existe mais contatos mais perenes, podemos assim dizer, né? O que nós falamos sobre o que se debate, né? Eu orientei alguns trabalhos de iniciação científica na nutrição, falando sobre a questão da segurança e insegurança alimentar entre os povos indígenas do Brasil e de Rondônia, né? E o que se entende nesses dados e textos que nós lemos, né? Que antes do contato, né, desse contato, a fome ela era, né, como qualquer população, uma realidade, né, ela existia, mas o que acontece? Essas populações que estão hoje, né, que chegaram até hoje, né, existindo, resistindo, elas tinham suas configurações internas para manter uma segurança alimentar. Né? Então, nós temos um debate ocidental, capitalista, da nossa cultura, que fala sobre a questão de como conseguir alimentos e como distribuir alimentos. Ok, isso é uma realidade. E nós temos essas realidades, porque quando nós falamos de povos indígenas, eles são mais de 500 povos indígenas, mais de 300 povos indígenas e 500 línguas diferentes, vivendo em mais de 1000 territórios, né, reconhecidos ou não. Então nós temos aí uma diversidade de culturas e de histórias, e que cada grupo desse teve a sua resposta cultural para manter a segurança alimentar. Então, basicamente, se esses povos estão até hoje, né, isolados ou não, estão existindo até hoje, é porque, de alguma forma, aquele grupo, aquele agrupamento humano deu conta de garantir o alimento para todos os seus indivíduos, né? Ou pelo menos para a maioria. Senão ele deixaria de existir. Uma questão lógica. Não tem comida, leva à morte, né? A doença, a desnutrição e morte. Então, a primeira questão que a gente tem, né, fazendo essa análise histórica, é que essa questão da segurança alimentar ou de uma diminuição da presença da fome nesses povos indígenas pré-contato, e aí cada povo vai ter sua história do contato, quando foi, como foi. Eu vou generalizar aqui só para efeitos didáticos, tá?
nesse pré-contato, eles de alguma forma deram ficou de rondoniense, né? Deram jeito, né? Fizeram com que essa fome não existisse ou diminuísse. Pronto. Isso se dá muito por alguns elementos, e aí eu já vou, a partir desses elementos, eu penso que eu concluo esse primeiro momento. Primeiro, pela questão territorial, né? Os povos indígenas tinham seus territórios ocupados. A maioria não está hoje no território demarcado pela FUNAI, no território que ele tinha antes. Então, você tinha ali um grande território preservado, né? Que dispunha de alimentos, de peixe, de caça, de frutas, né? Você tem aí, na história da América, 3 grandes impérios, os Incas, os Aztecas e os Maias, que tinham agricultura e faziam trocas alimentares com populações indígenas, inclusive aqui de Rondônia. Então você tinha um povo indígena aqui de Rondônia que ia até esses grandes impérios e fazia trocas alimentares. Isso mantinha uma relação política, cultural e alimentar, né? Então, e a auto-organização, as produções comunais, né? O que é uma produção comunal? Você tem ali um plantio de milho, né? E aquele milho é plantado, cuidado por todos e distribuído de forma semi-igual, né? Igualdade absoluta não existe. E só um parênteses aqui, a questão do milho, né? Eu tive uma aula com o professor Emílio Moran, ele dá aula nos Estados Unidos, ele veio aqui no doutorado, e ele falou uma coisa que era óbvia, mas eu nunca tinha percebido, que os indígenas, né, pré-contato, eles plantavam milho, e não macaxeira, como a gente pensa. Que a macaxeira ela foi introduzida no processo de colonização. Que você pegar os grandes impérios, né, os Incas, os Maias, até que eles plantavam milho, eles tinham uma variedade de milho de todas as cores. E os nossos povos indígenas daqui, que tinham essa troca intercultural, eles plantavam milho. Então era o milho que era o carboidrato, né? A base energética utilizada para fazer as receitas daqui da nossa região. E depois, com o contato, a macaxeira, a mandioca, foi introduzida, né? E aí nós temos tudo isso é cultura e alimentação, né? Nós temos, por exemplo, hoje aquele milho amarelo. Aquele milho ele foi escolhido por ser mais resistente para ser plantado em larga escala. Mas existe uma variedade de cores e sabores de milho, né, que você pode comer milho para a vida inteira e você não vai dar conta de resolver, de comer todos os tipos de milho que existem, que existiam, né, pelo menos em grande diversidade. Então é isso, tá? Pré-contato, fazendo um resumo, essas populações elas davam conta. Eu posso falar direto? A questão do pós-contato, né? E aí tem a questão do pós-contato. Professor, é difícil, quer dar aula. O pós-contato, né? Porque essa foi a grande preocupação de como que fica, né? Você tem os indígenas antes e como é que fica depois, que eles estão colocados em outros territórios, essas terras estão cada vez mais desmatadas. Tem povos indígenas hoje no Mato Grosso que a terra está aqui, em volta é tudo soja, com agrotóxicos, né, que você falou. Como é que resolve isso? Muitas vezes não resolve, muitas vezes eles passam fome, né? Então você vai pegar, por exemplo, o pessoal da biologia sabe isso de forma magistral, né? Eu sei por relatos de biólogos. Você vai pegar alguns animais que precisam de um grande espaço para fazer ali seu processo de acasalamento, de reprodução, né? Animais que esses indígenas comem. Se você tem uma terra indígena que ela está diminuída, está com mercúrio, está sendo explorada, está com garimpo ilegal, né? Em volta só agrotóxicos contaminando os leitos, né? Os rios submersos, subterrâneos, desculpa, os rios subterrâneos. Se você tem todo esse contexto no pós-contato, você não garante essa segurança alimentar. Então eles vão passar fome, né? Então assim, recentemente eu publiquei um trabalho junto com mais três alunos nossos aqui sobre a questão da insegurança alimentar em Rondônia. Mais de 70% das terras indígenas de Rondônia tem pessoas em situação de insegurança alimentar, né? Da grave até a moderada, de moderada a grave. Então esse dado fala muita coisa. Primeiro, que essas formas tradicionais de buscar alimento dessas populações, elas estão prejudicadas, né?
E segundo, que o avanço do nosso modelo econômico de utilização da natureza, então monocultura, gado, essas coisas, tem ampliado esses processos de fome e de violência. Tem um dado, por exemplo, um desses dados que eu pretendo avançar na pesquisa aí depois do doutorado, é que tinha uma população indígena, não vou falar por questões de ética em pesquisa, tinha uma população indígena que ela não tinha nenhum caso, em 80 anos de contato, de fome, né, de câncer naquela região. E depois que teve um evento, que eu também não vou dizer, teve um evento que aumentou o contato dessa população, já foram registrados 6 casos de câncer na comunidade. Por quê? Uma das hipóteses, isso aí, alguém da saúde tem que investigar a questão genética, bioquímica, né? Não é a minha área. Mas uma das hipóteses que os pesquisadores levantaram é justamente a alimentação. Então, eles estão tendo acesso à nossa alimentação, à nossa forma de produzir alimentos, né? E você vê aí várias denúncias de quando a FUNAI e outros órgãos e ONGs vão levar alimentos para as comunidades indígenas, levam os nossos alimentos, né, enlatado, industrializado, superprocessado, e acabam causando esses danos, né, à saúde, né, hipertensão, diabetes, coisas que não aconteciam nessa alimentação, vamos usar a palavra aqui tradicional, né? Então, assim, e assim, só aqui um parênteses, né, que eu falei da FUNAI, falei de ONG, não estou criticando as instituições como um todo, né? Só essas ações esporádicas que eu tive acesso inclusive outras ONGs denunciam também e outros órgãos públicos denunciam também, né? Só para separar o joio do trigo aí. Então, assim, nós temos todos esses cenários pós-contato que estão causando aí doenças, né? Nós temos o CESI hoje, que é um grupo de estudos da medicina da UNI, que estuda só a questão de saúde indígena. Tem a professora Ana Escobar, o professor Ariotti, que foi meu professor na graduação, né, que é médico e antropólogo. Então, é um grupo de pesquisa que trabalha, que publica bastante, eu já li vários trabalhos deles, sobre essa questão de como a alimentação tem introduzido doenças, né, que não eram normais na história daquele povo. Então, câncer, diabetes, hipertensão, coisas que hoje em dia, aí fazendo um paralelo, né, são doenças normais assim, né, que acontecem com frequência na nossa sociedade. Então, quando a gente pensa esse paralelo, né, eles não tinham. A nossa sociedade tem muito. Quando tem um contato e essa troca alimentar, cultural, eles começam a ter, isso fala sobre eles, sobre a vida deles, mas fala também sobre a nossa vida. Exatamente. Né? Então, assim, essa perspectiva cultural é para a gente refletir sobre a cultura deles e sobre a nossa. Então, assim, por exemplo, eu tenho 35 anos e depois aí dessa loucura que eu vivo, eu tomo remédio para pressão alta. E hoje isso é normal. Acho que, tipo assim, quando eu comecei a tomar, eu percebi que muitos colegas meus, professores, até mais novos do que eu, também tomam. Então, assim, pô, a gente tem que parar para pensar enquanto pessoa, mas isso é uma reflexão minha, pessoal, mas eu tenho que parar para pensar também enquanto sociedade. É normal a gente ter uma sociedade onde jovens de 20 e poucos anos que eu conheço, 30 anos, estão tomando remédio. Antigamente se tomava com 50, 60, se você tinha predisposição, né? Então, é isso. O pré-contato, a gente entende que de alguma forma estava dando certo. E o pós-contato, a gente entende a partir de dados que não está dando certo. Que a gente tem que pensar. E aí eu fico, para encerrar minha fala, fica o convite a vocês da nutrição, todo mundo que está assistindo. Eu já ia falar isso mesmo, professor. Para a gente debater esse tema. É um tema muito legal para explorar. Porque, assim, a nutrição, assim como... semana passada eu estava lendo um texto sobre isso. Todas as ciências, nutrição, psicologia, sociologia, todas as ciências que surgiram que surgiram ou cresceram com o surgimento do capitalismo, com a nossa cultura capitalista, né, elas tendem a olhar só para a nossa cultura. Então, assim, a sociologia interpreta a nossa cultura, a psicologia cuida das nossas doenças, a nutrição cuida da nossa alimentação. Isso é uma crítica que a gente faz a todas as ciências ocidentais. Não apenas a nutrição, não apenas a sociologia, não apenas...
Então, assim, esse movimento de olhar para as outras culturas dentro da nossa ciência é um movimento que todos nós temos que fazer. Não apenas a nutrição, mas todos nós temos que fazer esse movimento de olhar para a cultura do outro a partir dos nossos métodos. E eu penso que é isso. Fica o convite. Muito legal, professor. Muito obrigada mais uma vez, tá? Eu espero, na verdade, o SEM espera, né, a nossa extensão, de rever o senhor mais vezes para estar compartilhando Só me convidar, mais assuntos eu coloco com a na gente. agenda. Muito legal, tá bom? E muito obrigada, até o próximo capítulo, gente. Sigam a gente nas nossas redes sociais, tá? @NutriçãoLucasPVH. Tchau!